legal a gente apertar o F5, né, para poder a tela ficar inteira. Aí, então, assim, eu gostaria de agradecer quem está aqui hoje, no nosso encontro de hoje, sobre a saúde do homem. A gente colocou na forma de palestra para a gente discutir melhor esse conteúdo. Aí hoje eu convidei o Felipe de Santos Costa, foi me orientando, ele fez um trabalho do mestrado sobre isso, né, sobre a saúde do homem, e eu espero que vocês gostem. A gente vai fazer uma discussãozinha depois, mas com aquele mesmo formato nosso, né? Lembrando para vocês, quando forem preencher aí a lista de presença, de frequência lá no final, de colocar o nome, né, abreviado no meio, que até 30 caracteres só, e agradecer a todos vocês que estão aqui, ao Felipe. Então, Felipe, fica à vontade, a palavra é sua, a gente vai discutindo até o tempo aí que você achar necessário, mas lembrando que a gente tem 1 hora. Vai ser mais que o suficiente. Mais que o suficiente. Te agradeço, Felipe. A gente pode também, se tiverem dúvidas, colocar no chat aí, a gente vai responder no final, tá bom? Tudo bem. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, professor, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje para discutirmos esse assunto que sempre é lembrado em novembro, mas não deveria ser lembrado só em novembro, mas em todos os meses do ano. Afinal, acredito que nenhum grupo ele existe só em algum mês, em algum momento, dentro das unidades de saúde. A gente propôs como atividade aqui hoje tratar sobre a saúde do homem no SUS, refletir um pouco sobre como isso se dá no contexto do nosso trabalho e as possibilidades que podem ser trabalhadas no dia a dia das unidades. Eu sou enfermeiro, eu sou mestre em saúde coletiva, fui orientando do professor Jorge e nós dois tivemos a oportunidade de pesquisar bastante a respeito desse público. A gente tem como objetivos das atividades aqui hoje descrever aspectos dessas masculinidades, de como que é ser homem naturalmente e de como que a nossa masculina ela vem sendo tratada. A gente tem também como objetivo identificar aspectos importantes das políticas de saúde brasileiras sobre essa saúde do homem, em especial a política de atenção integral à saúde do homem, que eu acho que ela é pouco conhecida dos profissionais de saúde, apesar de ser uma política que aí já tem seus 5 anos. Ela é uma política de saúde que foi pensada no ano de 2016. Ela já vem sendo trabalhada, porém ainda muito pouco conhecida. E terceiro, refletir sobre os aspectos importantes da saúde do homem em questão. A sua saúde física, mas também a sua saúde mental, ela é muito pouco lembrada. Primeiramente, eu acho que importante, diante disso tudo, é levantar a respeito do público, contextualizar ele no mundo, na nossa história. O homem, desde os primórdios, desde as épocas mais primitivas, ele sempre foi o provedor, o caçador, aquele que trazia comida para casa, aquele que dava sustento. Isso se manteve ao longo da história, ao longo dos períodos, esse papel de força do homem, em contraponto ao papel sempre da mulher. Todos os pesquisadores da área da sexualidade, da área de gênero em saúde, eles sempre colocam que o homem, ao longo dos anos, ele foi construído em oposição às mulheres, ao sexo feminino. Então, sempre ao falar-se do homem, sempre se fala do homem, o papel do homem e o papel da mulher. Como o papel do homem sendo o papel do provedor, o papel da mulher sendo daquela que cuidava da casa, que cuidava dos filhos, que preparava o alimento que o homem trazia. Então, o homem ele sempre foi contextualizado nessa oposição, nessa dicotomia. A gente tem sempre que relevar que isso são contextualizações antigas. Ao longo dos tempos, ao longo da história, isso foi se modificando. O próprio movimento feminista de questionar qual o papel da mulher dentro da sociedade fez com que pudesse se pensar mais a respeito de que não existe papel de homem, não existe mais papel de mulher.
assim como um corpo biológico masculino não quer mais dizer uma identidade masculina. Então, ao longo dos tempos, ao longo da modernidade, isso foi se modificando. Atualmente, a gente sabe que gênero é uma coisa, a gente tem o gênero masculino, o gênero masculino, o gênero feminino, e nós temos as sexualidades, que hoje em dia está muito mais ampliado. A gente sabe, inclusive, que nem existe mais o termo, somente os termos homo, bi e hétero, existe uma gama de sexualidade. É importante sempre colocar que gênero e sexualidade não estão mais dentro de um lugar comum. Existem várias masculinidades dentro desse contexto. Existem os homens héteros, existem os homens bissexuais, os homens transexuais. Então, é importante, como profissionais de saúde, nós estarmos atentos que os tempos mudaram, que a gente tem que refletir sobre como o papel do homem ele mudou dentro da nossa sociedade, como que a forma do homem se colocar diante de outras pessoas, diante da comunidade, da família, também mudou. O homem ele não deve mais ser assim visto como somente um trabalhador, somente um provedor. Aumentou muito o papel do homem como o cuidador dentro de casa, dos filhos. Então, esse mito da invulnerabilidade masculina, ele vem sendo questionado. Essa identidade nova do homem contemporâneo, de não ser mais aquele somente que trabalha, mas aquele também que se relaciona com outras pessoas, aquele que tem mais oportunidade de cuidar também dos filhos, não só das mulheres. Isso deixou de ser um papel somente feminino. Aquele que tem oportunidade de repente, não mais seguir o caminho da sua própria sexualidade, questionar esses valores, tudo isso levou a uma crise da identidade masculina desse homem contemporâneo. Isso é descrito por vários pesquisadores, que atualmente, no século XXI, nós estamos vivendo essa crise, que é do homem que sempre teve aquele papel de forte, de que não pode adoecer, passar a se questionar e se descobrir também como pessoa que sofre, também como pessoa que adoece. No passado, essa figura de homem que adoece, ela estava muito ligada à fraqueza, à fragilidade, e agora, no momento atual, isso vem se modificando, apesar de ainda existir muito machismo a respeito disso. Esses novos papéis do homem contemporâneo fizeram com que ele pudesse identificar que ele, na verdade, também é um sujeito que sofre, ele também é um sujeito que adoece, também é um sujeito que tem doenças cardiovasculares, não somente o câncer de próstata, é um homem que também sofre com a violência urbana, é um homem também que fica deprimido, que fica ansioso. Então, esses novos papéis do homem na sociedade, de cuidar da casa, de interagir mais com a comunidade, com o seu entorno, eles também trouxeram sofrimento para esse homem, que ao mesmo tempo que se acumularam novos papéis, a identidade desse homem ele passou a ser muito questionada. Além disso, a gente tem alguns aspectos agora da saúde que eles precisam ser levantados. O público masculino, ele é um grupo que tem suas particularidades em saúde, então algumas sempre precisam ser lembradas. Estatisticamente, os homens eles são mais vulneráveis a doenças, sobretudo as enfermidades graves e crônicas. No contexto brasileiro, especialmente aquelas relacionadas à hipertensão arterial sistêmica e ao diabetes. Então, todas as repercussões cardiovasculares, todas as doenças renais consequentes de diabetes e da própria hipertensão mesmo, elas são mais prevalentes nos grupos de homens. Além disso, se você for pegar o último perfil de mortalidade masculina no Brasil, existe esse compêndio do Ministério da Saúde do ano de 2018, vocês vão ver que de acordo com a morbidade desse homem no Brasil, a primeira causa de doenças são as lesões e causas externas, aí a gente coloca os acidentes de trânsito, a própria violência urbana, o homem ele sofre mais com a violência do que
própria mulher, isso está nos números. A gente tem, em segundo lugar, as doenças do aparelho digestivo. Se você olhar mais a fundo aí as doenças do aparelho digestivo, especialmente aquelas relacionadas ao uso do álcool, o uso e abuso do álcool, os homens eles adoecem muito mais de cirrose e problemas gastrointestinais decorrentes do álcool do que as mulheres. E a gente tem em terceiro aí as doenças do aparelho cardiocirculatório, né? Especialmente o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, como consequência aí da má alimentação, do consumo excessivo de sódio, do tabagismo, do sedentarismo, tudo consequência de uma baixa busca de autocuidado desse homem. Além disso, a gente tem que traçar, a partir desse manual, o perfil de mortalidade do público masculino brasileiro. Bem parecido com o primeiro. Em primeiro lugar, as causas externas, os acidentes automobilísticos e a violência, aí, mais uma vez apontadas como as principais causas de mortalidade desses homens. A lógica aí já se inverte um pouco. Em segundo lugar, com o perfil de mortalidade, a gente tem essas doenças do aparelho circulatório. E, em terceiro lugar, as neoplasias, em especial e destaque o câncer de próstata, que é talvez aquele mais conhecido e mais temido por esse público, que tem tanto medo aí de buscar ajuda, de buscar autocuidado, de buscar a prevenção dessas doenças. Além disso, é destacado nesse manual também a prevalência de doenças e agravos em saúde mental, especialmente os agravos relacionados aí ao suicídio, que é o desfecho mais negativo, que eles apontam como a depressão e a ansiedade. O brasileiro ele é conhecido por ser um público aí que sofre bastante com problemas de ansiedade, não só o europeu e não só o americano. As doenças e os agravos de saúde mental são bastante prevalentes em nossa população e não seria diferente no público masculino. Porém, nós temos uma situação a mais em relação à saúde do homem. O homem ele tem muito mais dificuldade de falar que sofre. Além de ele ter mais dificuldade de falar que sofre, ele tem também uma dificuldade de procurar ajuda profissional. E esses dois aspectos eles estão muito relacionados a essas raízes históricas e culturais que a gente tinha falado logo no início. O fato de sentir que sofrer e o fato de não buscar ajuda parece que torna um homem um ser mais fraco perante o seu grupo, perante seus amigos, sua família. Então, existe esse mito de que o homem não pode ser visto como vulnerável ainda, na cabeça de muitos homens. É claro que isso vem melhorando muito ao longo dos anos, e nós, como profissionais de saúde, estamos aqui para quebrar todos esses tabus, quebrar todos esses mitos e fazer com que esses homens voltem a reconhecer que eles podem sim sofrer, mas que eles podem procurar ajuda também. A gente tem outros aspectos relevantes dessa saúde do homem também, em especial a menor adesão a medidas de prevenção e mudança dos hábitos de vida, que são, na verdade, as raízes históricas e culturais, como eu estava comentando anteriormente. Ao mesmo tempo que ele não consegue ter maiores hábitos para cuidar da saúde, ele também dificilmente frequenta nossos serviços de saúde, frequenta geralmente quando o agravo já está instalado ou quando o agravo já trouxe sequelas para a vida desse homem, que muitas vezes não é passível de cuidados tão efetivos por nós profissionais. A não procure aversão pelos nossos serviços de saúde, é aquela coisa aquela famosa frase que às vezes a gente ouve aí pelos corredores dos serviços, que é quem procura acha, quando na verdade quem procura às vezes acha, às vezes não, mas sempre cuida, sempre previne. A gente tem que conversar muito ainda a respeito com eles para fazer com que eles voltem a sentir que esse espaço do serviço também é para eles. A gente tem também aí as doenças próprias desse público masculino, em especial, acho mais comentado no novembro, o câncer de próstata.
E os mais comentados aí, os sintomas do câncer de próstata, acredito que todo mundo conheça, os fatores de risco, especialmente fatores de risco familiares, e a época mais propícia para a realização desses exames, que não é aqui o foco de hoje, porque eu acredito que isso já seja muito discutido e muito comentado em diversos serviços, em diversos ambientes. A saúde do homem, ela vai muito além do câncer de próstata. A gente tem aqui, eu trouxe para não deixar que esse assunto passasse em branco, existe uma política nacional de atenção integral à saúde desse homem. Ela é uma política que já existe há alguns anos, ela tem alguns princípios que é importante que toda a população, não só profissional de saúde, conheça. Eu acho que quando você conhece, você se apropria melhor daquilo, você se torna mais cidadão, com direitos e deveres a respeito daquilo. A política ela tem como princípios a promoção do acesso, que é propiciar o acesso a esse homem a serviço de saúde. Quando a gente fala em acesso, não é pura e simplesmente uma unidade de saúde aberta, é perceber que esse homem, muitas vezes, ele trabalha durante o dia, então ele nem teria como acessar essa unidade de saúde. Talvez alguns mecanismos como proporcionar que a saúde fosse ao trabalho desse homem, ou que o serviço de saúde funcionasse em horários alternativos que permitam que esse homem também vá à unidade de saúde. A articulação intersetorial, que é basicamente aquilo de você proporcionar uma comunicação entre serviços de setores diferentes dentro da sociedade, o serviço de saúde, mas o empregador desse homem, o serviço de saúde, mais outros setores dentro do próprio serviço público, para que ele consiga acessar, consiga participar, consiga cuidar melhor da própria saúde. Informação e orientação, acho que esse é o papel de todos nós, profissional ou não profissional de saúde. Quem tem a informação, eu acho que devia ter o dever de compartilhar a informação. A captação precoce é muito marcante no público masculino, que todas as doenças e agravos que os atingem, geralmente atingem em estágios já não muito favoráveis, que às vezes não propicia o cuidado de saúde. A gente sempre pega esses homens já em desfechos negativos, já infartados, já feridos, se com quadros de depressão, já pensando em suicídio, já pensando em coisas piores. Então, a captação precoce era uma coisa que ainda precisa ser bastante trabalhada com esses homens. A capacitação técnica ao profissional de saúde. O profissional de saúde que trabalha com a saúde do homem, ele precisa ter em mente que o público ele tem, sim, as suas particularidades. Não é o mesmo tipo de abordagem ao público feminino, que entende muito melhor o que é fazer exames preventivos, o quanto que um cuidado de saúde pode favorecer a saúde daquela pessoa, e o monitoramento, a avaliação e a análise de indicadores. Acho que a partir do momento que você se propõe a trabalhar com determinado público, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter planejamento e você tem que avaliar como se dão os resultados dessas propostas que se pretende trabalhar com essas pessoas. Além disso, a gente tem que levantar que existem desafios para promover esse novo olhar de atenção à saúde desse público, né? Que é, primeiramente, reconhecer o homem como um sujeito do território, reconhecer que tipo de homem que existe no território. O homem de um público da zona rural, ele não vai ter as mesmas necessidades de um homem da cidade, por mais que isso pareça óbvio. Talvez os trabalhadores de um setor automobilístico, eles tenham demandas de saúde mental que um homem do campo não tenha, e ao mesmo tempo o homem do campo talvez tenha ali presente nele outros tipos de demanda que não existem naquele público da fábrica. Então, é preciso identificar dentro de cada território, dentro de cada particularidade, como que é esse público masculino. É um público mais jovem, um público mais velho, é um público com maior grau de escolaridade, um grupo com menor grau de escolaridade. Tudo isso influencia quando a gente planeja o cuidado.
Outro desafio importante é fazer com que esse homem busque os serviços da atenção básica. Aqui a gente imagina a atenção básica como estratégia de saúde da família, como a única chance que a gente tem enquanto país de modificar a forma de pensar cuidado, não mais cuidar só quando o homem já tiver sofrido desfecho, mas pensar em prevenção e promoção de saúde. Então, é bem importante que se utilize a criatividade mesmo para fazer com que esse homem procure ou que esse serviço vá mesmo até esse homem, se isso não for possível. O outro desafio relevante é o trabalho de sensibilização desde as primeiras fases de vida. É muito mais simples fazer com que crianças, meninos, nas escolas entendam que o cuidado de saúde com eles mesmos é importante, o próprio adolescente, do que com um homem mais velho ou um homem mais idoso, que ele já teve toda aquela cultura do machismo trabalhada com ele durante toda a sua vida. Então, é bem interessante que, quando se pensa em estratégias de trabalhar a saúde masculina, que se pense também que precisa se trabalhar ela com todos os ciclos de vida, e não só com os homens mais velhos, lá na idade de fazer o PSA ou de fazer o exame de toque. Então, é bem relevante, desde o início da vida, fazer com que o menino, que a criança perceba que a saúde deles também é importante. Além disso, a gente tem que perceber que o serviço de saúde ele precisa se adequar, ter espaços ou momentos para discutir essa saúde do homem. É bem importante que a gente passe para além do Novembro Azul, que dos 12 meses do ano a gente não tenha só o Novembro Azul para falar do câncer de próstata e resuma esse homem somente ao câncer de próstata. É uma das causas de mortalidade, mas nem é a única e nem é a maior. Então, existem outras questões que são tão igualmente relevantes que ainda não são trabalhadas por nós, por invisibilidade, por ausência, ou talvez até um pouco de falta de sensibilidade nossa, quanto profissionais. As políticas de saúde, que de fato, que essas, por exemplo, da saúde do homem, que só existem no papel, elas passem a ser mais praticadas. Então, é necessário que a política de saúde ela saia do campo teórico e realmente ela venha para o campo prático, ela passe a ser executada, pensada pelos profissionais ou vista como importante pelos profissionais. Esse próprio momento aqui com vocês é uma forma de perceber que existe essa política, que essa política é importante, que essa política principalmente deveria ser praticada. Além disso, a gente tem que pensar que esses desafios, essas propostas de ações, elas precisam ser trabalhadas no campo prático. Então, como ações do campo prático, pensamos que, sobretudo, aquelas relacionadas à atenção básica e à estratégia de saúde da família. É quem está mais próximo da comunidade, é quem está ali todos os dias com esse homem que ainda é menino e ainda está na escola, com esse homem que ainda é adolescente e frequenta espaços além da escola, frequenta a comunidade, com esse homem que é trabalhador e que muitas vezes passa o dia fora, então não tem muita chance de estar 8 às 5 ali no serviço de saúde, de ser desse homem que muitas vezes é idoso, muitas vezes só fica em casa e muitas vezes ele nem é conhecido da comunidade. Então, é perceber aí as ações longitudinais da estratégia de saúde da família nos ciclos de vida todos desse público. Além disso, como ações no campo prático, é importante definir, como acho que eu já falei anteriormente, o território e o público de atuação que se pretende trabalhar e as atividades que serão direcionadas para esse público. Um pouco como exemplo, para não ficarmos só na discussão teórica. Homens trabalhadores de fábrica na faixa etária dos 50 aos 65 anos. Quantos será que são esses homens deste público dentro de uma determinada comunidade? Adolescentes, meninos de 12 a 16 anos de uma determinada unidade escolar. Por que não recortar determinados grupos desses homens e começar a enxergar as necessidades desses públicos? É uma forma de se começar um trabalho
de uma forma criativa, de uma forma interessante, e muitas vezes uma forma que dá mais resultados. Eu acho que, como profissionais de saúde, nós deveríamos ter nossas atividades mais orientadas para resultados e não atividades puramente feitas por serem feitas. Definir o assunto em consonância com o perfil populacional, como no exemplo anterior, os trabalhadores e os adolescentes, e os agravos que mais atingem esses públicos. Podem ser agravos em saúde mental, no caso dos trabalhadores, podem ser as doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens. Então, pensar em promoção de hábitos de vida saudáveis, especialmente os hábitos que possam melhorar a saúde em relação aos problemas que foram levantados, como, por exemplo, redução de sódio, incentivo à atividade física para aqueles homens, aquele grupo de homens em que a hipertensão é mais prevalente, promoção de rodas de conversa a respeito de violência, acidentes de trânsito, promoção de uma cultura de paz no ambiente escolar, ou mesmo discussões sobre doenças sexualmente transmissíveis e métodos de prevenção. Então, é pensar em estratégias, pensar em atividades que sejam para os problemas que são comuns desses homens, e não atividades realizadas de forma generalizadas, sem se pensar no público, no perfil desse público e nos principais problemas deles. Realizar atividades com atenção às particularidades desses grupos de homens. É bem comum que os grupos maiores de homens trabalhem. Então, uma atividade de 8 às 5 dificilmente ela vai ser assim efetiva para os grupos. Ou atividades em locais frequentados, como bares, oficinas mecânicas, salões de barbearia, canteiros de obra, fábricas, lavouras, sítios, fazendas, todos aqueles espaços que são frequentados por esse público, e não somente o espaço fechado da unidade de saúde. Manter continuidade dessas atividades é aquela coisa de não mais ficar fechado no Novembro Azul e avaliar esses resultados. Uma atividade que ela vai ser realizada constantemente, ela só faz sentido se produzir resultado, senão fica uma atividade perdida, vazia. Por exemplo, uma maior quantidade de marcações de consultas médicas e de avaliações de saúde em homens. Perceber que ali a gente só tinha 1, 2 ou 3 homens frequentando a unidade, mas que ao longo dos meses, ao longo da proposta de trabalho, essa quantidade de homens aumentou, que proporcionou um melhor cuidado para eles. Aqui, só para fechar muito rapidamente com vocês, é importante lembrar que gênero e sexualidade são coisas diferentes. É importante o profissional ter isso bastante consolidado em mente para saber trabalhar a saúde do homem. Cada homem é de um jeito, cada homem necessita que suas particularidades sejam trabalhadas de um jeito diferente também. Esse homem, ele tem, às vezes, raízes sociais, históricas e culturais que eles influenciam no cuidado. Ele tem um perfil de mortalidade, que aí, a depender de onde ele vive, pode ser bastante diverso. Ele necessita de ações direcionadas para a realidade de cada grupo e a necessidade de fortalecer as atividades contínuas para além do Novembro Azul, para além de uma atividade realizada apenas de um mês, que depois cai em esquecimento. Eu agradeço muito aqui pelos minutos que vocês me proporcionaram e eu fico aqui aberto a perguntas, a discussões, o que foi interessante para nós. Aí, Felipe, muito obrigado, viu? A gente tinha combinado, você pode parar aí a apresentação, né? Esse negocinho aí, interromper compartilhamento, aí embaixo no azul, ou no outro lá. Mas assim, eu fico muito feliz por você ter tirado esse tempo para a gente. O Felipe é muito ocupado, está sempre atendendo, como ele falou, na estratégia de saúde da família, e também trabalha com acupuntura. Aí eu estou vendo aqui, né, se vocês vão ter algumas perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas para o Felipe, para aproveitar que ele já está disponível hoje. Eu tinha combinado com ele fazer umas perguntinhas básicas, mas não é nada demais, só para a gente ter um bate-papo aqui e saber um pouco mais do trabalho dele. Felipe, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de como que foi
a sua aproximação com essa temática de saúde do homem? E quando você começou o mestrado, qual foi o título do seu trabalho? Uhum. O meu mestrado, ele trabalhou transtornos mentais comuns. Para quem não conhece, os transtornos mentais comuns são as doenças e os sintomas depressivos e ansiosos. Em especial, a gente trabalhou com público masculino, um público razoável de homens de uma cidade do interior de São Paulo. Então, eram homens aí, sobretudo da zona rural. Foi um público de 370 indivíduos, 370 homens de diversas faixas etárias. E eu trabalhei nessa cidade durante 8 anos. Hoje não trabalho mais, mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar alguns questionários que são utilizados para o rastreio desses transtornos mentais comuns. Gerou resultados bastante interessantes. A gente tem esse mito de que o homem da zona rural ele não sofre de depressão, ele não sofre de ansiedade, mas não é muito assim. Essas doenças elas também prevalecem nesse público. Teve uma porcentagem interessante de positivos para esses transtornos mentais comuns entre esses indivíduos. Então, foi uma seriam os suspeitos, né, Felipe? Sim, isso. E você também avaliou o apoio social, não foi? Exatamente. A gente avaliou qual o suporte de apoio social que era percebido por esses homens, também através de uma escala de apoio social. Foi interessante perceber que talvez exista, aí no campo da suposição ainda, uma relação entre o adoecer e a falta de suporte, de apoio social que esse homem ele percebe de família, de amigos e de comunidade, que são as perguntas que o questionário traz. É bastante interessante perceber que os homens que têm realmente uma rede de apoio, de família, de amigo, de comunidade, ele tem uma melhor percepção de saúde que aquele homem que não tem, que aquele homem que vive isolado, que não tem tanto família, que não tem tanto amigos. É bem interessante que uma coisa que fica aí no campo social interfira tanto no campo saúde, né? É isso aí. E qual foi o ano, Felipe, que você defendeu sua dissertação? Já tem 2 anos, o tempo passa rápido, né? Foi 2019, Foi então. 2019. Faz bastante tempo. É 2 verdade. anos. O tempo não passa rápido, passa voando. É isso aí, a pandemia, esse negócio de isolamento também, a gente o tempo inteiro na rodinha, né? Igual o rato do laboratório, né? O ano passado ele parece que ficou num vácuo, né? Parece que ele não existiu, a gente pulou aquele ano. Parece, às vezes a gente ainda vai escrever alguma data e coloca 2020. Eu coloco Às também. vezes aparece isso, esse problema. Então, Felipe, a sua aproximação com isso, você lá na cidade que você falou, né? Que inclusive até aparece o nome da dissertação, que foi do interior de São Paulo. Sim. Lá você era responsável por alguma coisa? Ou porque assim, você chegou a essa temática saúde do homem porque você quis, que despertou a atenção? Como é que foi isso? Lá no município esse município era o município de Bananal, no interior de São Paulo. Para quem não conhece, é um município pequeno, ele tem 10 mil habitantes. Lá em Bananal, além de ser enfermeiro da estratégia de saúde familiar, era coordenador de atenção básica também. Então, era muito latente você perceber que as pessoas que moram em Bananal, por ser um município que não tem muita oportunidade de emprego, elas trabalham em outras cidades. Então, você não via esse homem no serviço de saúde. Você ia para a porta, para a recepção da unidade de saúde mesmo, você via uma fila de senhorinhas ou uma fila de mulheres, ou uma fila de crianças. Às vezes, de 30 pessoas, você nem via nenhum homem. Então, era uma coisa que desperta, que chama bastante atenção. Eu nem acredito que seja só a realidade desse município. Eu acho que em outros municípios também você percebe que os homens frequentam menos o serviço de saúde, mas na realidade ali em questão chamava muito atenção o fato de você não perceber esses indivíduos ali no contexto das unidades. De certa forma, isso até te motivou, né, a você buscar essa temática também. Uhum. E você lembra, assim, você falou por alto, né, mas os objetivos do trabalho era
saber a prevalência de transtorno mental, conhecer grau de apoio social. Sim. Tinha mais alguma coisa? Era traçar o perfil, não era? É traçar o perfil um perfil aí um perfil de saúde dos hábitos de vida e de saúde desses homens. E se existiria alguma relação entre esses hábitos de vida e de saúde e os transtornos mentais comuns. Da mesma forma. E o que te chamou mais atenção nesse perfil desse homem aí? Assim, você acabou a palestra agora, a gente viu várias coisas que você falou, né? Mas o que te chamou mais atenção no perfil desses hábitos de vida desses homens, dessa cidade? Pode-se perceber que entre esses homens, os homens que buscavam mais o hábito do alcoolismo, os homens que tinham menor percepção de apoio social, os homens que tinham aí uma faixa etária média dos seus 35 a 45 anos de idade, ele tinha uma maior prevalência desses transtornos mentais comuns. Então, era mais frequente esse tipo de transtorno nesse tipo de público. Então, não que isso possa ser assim logo de cara dito como um fator causal, mas chamou a atenção o fato desses transtornos serem mais prevalentes, né, nesses grupos de homens, esses grupos de homens que têm os hábitos de saúde piores, por assim dizer. É interessante, né? Porque a gente vê assim os estudos sempre falando, né? Quando a gente vai fazer um tipo de estudo igual que você fez, que seria o estudo, né, observacional, foi lá e tirou uma foto, né? Por isso que o Felipe até explica, não pode dizer que é causa, mas a gente viu o que estava acontecendo naquele momento. Mas é interessante notar que os hábitos, né, como ele coloca lá, que eram as pessoas que referiam usar drogas, as que dormiam mal, as que tinham baixo apoio social, né, bebiam, são as que tinham mais suspeição, né, de transtornos mentais. E isso é muito interessante mesmo, porque só mostra assim que os estudos eles estavam, a gente acabou indo lá comprovar, né? Porque os estudos epidemiológicos eles fazem isso, né? Eles mostram, comprovam aquilo que o nosso senso comum já imagina. Isso, né? E o que os outros estudos já apontam. Então, quanto mais a gente acha igual e confirma, é interessante. Mas chamava atenção também isso que você falou, né, Felipe? A quantidade de pessoas ali que tinham um determinado tipo de trabalho, né, que era de vínculo informal ou trabalhava na lavoura, né, na zona rural. Me chamava muita atenção a quantidade de homens analfabetos. Bananal os homens de lá tinham um nível de escolaridade bastante baixo. Eu acho que isso influencia muito também na forma dele perceber até o que é doença e o que não é. Né? E Felipe, o que você achou assim do impacto desse trabalho que você teve lá na área? Então, por exemplo, o que você fez para retornar para eles esse conhecimento? E se, na sua opinião, você acha que isso da área de saúde coletiva, você acha que teve algum impacto para a área, esse tipo de estudo que você fez? Eu acho que, de alguma forma, trouxe algum retorno após o término das atividades ali do mestrado. Houve oportunidade de fazer uma reunião com os enfermeiros das equipes para apresentar esses resultados. Foi uma coisa que era do senso comum, mas que quando você coloca ali numa apresentação e mostra para eles os números, isso fica muito mais palpável para o profissional de saúde. Às vezes está no senso de comum, mas está ali no esquecimento, porque ninguém lembra muito de saúde do homem. Depois dessa atividade de mostrar esses resultados para os enfermeiros da unidade, foi feita uma proposta de trabalho. Opa, isso que é bom. Trabalho, ela resultou num novo tipo de atendimento. Lá tem atendimento de saúde do homem. Não sei se isso foi dado continuidade, mas foi feita uma proposta de como existe o pré-natal, existe a puericultura, existe a consulta ao hipertenso diabético, existe o preventivo. Foi feita a proposta de ter o atendimento em saúde do homem. Legal. E determinados assuntos que esse profissional poderia trabalhar. Além disso, os resultados desse estudo eles também foram apresentados na reunião do Conselho Municipal de Saúde e também foram para a Conferência Municipal de Saúde, que, aliás, Bananal era um município extremamente atrasado nessas questões, só foi ter a primeira Conferência Municipal de Saúde, se eu não me engano, 2 anos atrás.
Nunca É tinha interessante, nada né? Porque desse. isso acontece com as organizações, assim, cada município, né, ele vai tendo uma Ele tem as forma de lidar. particularidades, né? Era um Isso, município com as muitas particularidades. deficiências em organização das atividades de saúde. Então, tudo que era feito era muito novo para eles. Mas Parecia foi que realmente. interessante que você propôs aí algumas ações, inclusive você fala na palestra alguma dessas ações, né? Sim, sim. É o que eu acredito que eu enxerguei na prática. Uhum. Estou aqui tanto me baseando em nenhuma pesquisa, é o que no dia a dia eu percebi que fazia diferença. E também na sua pesquisa, né? Exatamente. E qual era o principal motivo de atendimento dos homens lá quando buscavam o serviço de saúde? Questões relacionadas ao pronto-socorro. Zona rural acontece muito acidente com material da lida. Eram Uhum. cortes, traumas. Bananara era uma cidade que ficava numa rodovia bastante perigosa, acidente automobilístico, Uhum. ou o pior, infarto. Homem dificilmente procura serviço de saúde se não for uma coisa que está apertando ali o calo mesmo na hora. Uhum. Sabe? Tá colocando Mas aí em português calado. isso é interessante. Inicialmente você colocou lá essa ideia para eles, né, do Uhum. que fazer, como se fosse, né, um atendimento específico. E aí, no iniciozinho, você chegou a ver uma mobilização para eles começarem a fazer esse atendimento específico? Ou não? Chegou, a gente percebeu até nos primeiros meses que se fosse por esperar o homem ir à unidade de saúde, não iria. Então, a gente começou a pensar nessas atividades. Lá tem duas pequenas, não vou dizer fábrica, manufatura, que tem grupos de homens. A gente chegou a realizar 2 vezes atividades com esses homens, dessas duas pequenas manufaturas. Foi bem interessante. Quando Ah, você faz legal. no ambiente de trabalho, parece que surte mais efeito do que no Uhum. ambiente da unidade de saúde. É Isso é bem muito bom. claro isso. Porque se o SUS não, eles não vão até o SUS vai O até SUS eles, vai né? Isso até é muito eles, interessante. funciona muito melhor. E Felipe, para a sua vida pessoal, assim, o mestrado trouxe o que para você? De ganhos assim pessoais ou profissionais? O que você acha na sua opinião? Fazer mestrado vale a pena? O mestrado acrescentou alguma coisa na sua Nada, profissão, na sua carreira? O que você sendo pensa? muito honesto, o mestrado ele me trouxe mais maturidade profissional. Se eu pudesse colocar assim, o ganho para mim foi perceber que eu acho que a gente não enxerga isso enquanto profissional quando a gente saiu da graduação. Que o que a gente faz, se é bem pensado, produz resultados. Quando é investigado, produz mais resultados ainda. Então, o mestrado ele me ajudou a enxergar isso, que a gente precisa pensar melhor naquilo que a gente faz. Para pensar melhor naquilo que a gente faz, às vezes a gente tem que recorrer ao método científico. A pesquisa ela é importante para isso, para mudar a nossa realidade. E rever a prática também, né? Muito É. interessante. Porque você pode fazer um produto e voltar lá e aplicar E aquelas perceber ideias. que esse produto ele pode funcionar muito bem, né? Porque aí ele está adaptado àquela área onde você É. fez a pesquisa. É muito interessante isso mesmo. E assim, do aspecto pessoal, você falou do profissional que você consegue rever, né? Mas pessoal, você acha que fazer o mestrado, ainda mais nessa área, né, que foi voltado para a saúde do homem, epidemiologia, mental, Uhum. você acha que isso, assim, do seu ponto de vista acadêmico, profissional, pessoal, no sentido de, por exemplo, faz diferença para você se você for fazer um concurso, se você for fazer alguma coisa ou não, o mestrado não faz diferença nesse Fez ponto. toda a diferença. Fez quando eu entrei. Agora hoje eu estou indo na prefeitura de outro município e Uhum. o fato Mas, de ter o mestrado, o fato desse mestrado ter sido em saúde coletiva, além dele ter me ajudado com prova de títulos, ele também me ajudou a ter maiores ganhos, porque também teve a questão financeira do auxílio de escolaridade. E, além disso, o mestrado ele também me ajudou a me colocar melhor em grupos de outros profissionais. Às vezes você está numa hierarquia, você está numa reunião com outros profissionais, e o fato de você ter mestrado, dele ser em saúde coletiva, de você já ter trabalhado com determinado grupo de pessoas, as pessoas conseguem te ouvir melhor. uhum. Você tem mais chance de participar ali nas decisões, de conseguir construir alguma ideia.
as pessoas elas te escutam mais até. É bem interessante, sim. E na sua opinião, Felipe, já que você é um cara tão ocupado, né? Para poder não te ocupar tanto, fazer a última pergunta. Mas assim, o que que você acha assim que seria um grande desafio para essa área que você pesquisou e trabalhou bastante tempo, né? Para a gente poder implementar assim de forma eficaz a política de saúde do homem. Na sua opinião, quais são os principais desafios? Olha, o maior de todos deles é fazer com que o homem perceba que ele adoece adoece mentalmente, que ele sofre com agravos de saúde mental. Para o homem admitir que ele sofre com determinadas doenças já é difícil, quando elas são doenças físicas. Eu acho que quando são os transtornos mentais, quando é depressão e quando é ansiedade, nenhum homem consegue discutir isso. Homem que eu falo, população geral. Para nós profissionais de saúde existe uma facilidade maior, a gente entende o que é depressão, a gente entende o que é ansiedade. Mas para um homem que não é da área é muito difícil falar desse assunto. Eu acho que como profissional de saúde nós temos aí como desafio muito grande falar a respeito disso com eles ainda. Reconhecer, né, Felipe, os sinais, né? E é muito difícil, né? Então, aquilo que a gente sempre fala, a mulher, ela consegue falar muito. O homem Facilmente. buscar outras formas para poder compensar aquele estresse dele, né? E geralmente não é uma forma boa, como o estudo seu mostrou, né? Beber, fumar, Recorre a álcool, recorre a hábitos drogas. negativos, se isola do grupo de amigos. Uhum. Ele faz aquilo que o senso comum dele foi treinado para fazer. Então, esse você acha o principal. Tem mais alguma coisa secundária que você acha que seja um desafio para a política do homem? E eu acho que tanto como fazer esse sujeito se reconhecer como aquele que adoece, e também eu acho que um desafio muito grande fazer com que os profissionais repensem suas práticas. O profissional de saúde ele é muito resistente a repensar suas práticas do dia a dia. Muito Interessante. difícil fazer com que esse discurso de aqui e de agora se efetive realmente na prática, no dia a dia. Fica uma questão relevada, mas que não é trabalhada. Foi igual a humanização, né? Aos poucos foi sendo introduzida e a gente falando cada vez mais na grade curricular. Sim. A Política Nacional de Saúde do Homem também vai ter que ser assim, Quanto até... mais ela for falada, maior a chance do profissional entender que ela é importante, que ela também deve ser trabalhada. E da mesma forma que falar de humanização deveria ser o óbvio, né? Você tratar o seu semelhante como você gostaria de ser tratado, eu acho bastante óbvio também que o homem ele também necessita de cuidado, que o homem ele também adoece, que o homem ele também tem problemas de saúde que são importantes. Dentro desse atendimento municipal lá existia psicólogo e psiquiatra para poder atender esses homens, caso tivesse necessidade? É uma coisa que ficou como desafio para ser trabalhado, porque por ser uma cidade de interior e uma cidade rural, o Bananal só tinha um psicólogo e um psiquiatra para uma população. Mas tinha, né? Isso é importante. Mas acabava que esses profissionais eles eram tão sobrecarregados que eles ficavam só com os desfechos. Então, eles trabalhavam realmente com os surtados, os esquizofrênicos, os usuários de droga. Então, ficava realmente só com as questões, assim, consequências, né? Então, a gente vê um desafio muito grande, né? O sistema tem que se organizar para atender essas demandas, necessidades psicológicas, né, e mentais. A gente percebe que precisa de uma formação do profissional voltada para entender que o homem também adoece, né? E existe essa coisa da própria cultura, onde o homem também tem que reconhecer que ele adoece, não é Superman, não é invencível, né? E que então, não tem nada demais em você sofrer. Aí já vem a bola de neve, né? Para poder a gente tentar... assim, todas as frentes deveriam agir aí para poder... De forma coordenada. Coordenada, sinérgica, né? Conjunta, para a gente conseguir atender essa necessidade masculina, né? Mas é isso daí, Felipe. Eu acho que ficou muito bom, acho que a gente conseguiu esclarecer tudo. Como você disse uma frase no início, né? Que eu acho muito importante, que eu sempre ouvi também essa frase de muita gente, que é quem procura acha.
Aí me lembra até o jingle antigo do SBT, quem procura acha aqui na TVS. Mas assim, não tem, mas a frase que você falou, correta, quem procura, cuida, que eu acho que é isso que é o mais importante, que quem procura, cuida, quem procura, previne, quem procura não morre cedo, né? Quem procura ter a oportunidade de viver melhor, né? E sofre menos, isso aí, tem mais qualidade de vida. Aqui eu vou só para fechar, tem os 2 comentários aqui que a Roseli fez, ó, graças a esse tipo de promoção da saúde, os homens hoje em dia estão se cuidando mais, vejo os homens na atenção básica e não somente mulheres, como há 10 anos atrás, a Roseli falou. A Eliana comentou também que é verdade, porque ainda temos aquele grupo, né, repressor, principalmente em cidades de pequeno porte. Sim. O Oziel agradeceu a palestra, falou que está muito boa. A Maellen Santos fala que, assim como o homem acreditava, muitos ainda acreditam que não devem demonstrar vulnerabilidade. Isso você mostrou muito no trabalho, né? Eu achei interessante que, até se eu tivesse aqui, eu vou procurar rapidamente para ver se eu acho. É muito interessante aqui lembrar que as novas gerações elas estão pensando um pouco diferente das anteriores, né? Eu trabalho aqui na minha prefeitura agora com grupos de adolescentes e eu vejo meninos em grupos de psicologia, que é possivelmente um espaço que sempre foi tão feminino. Eu acho muito interessante ter meninos, os meninos falarem e os meninos ainda dizerem que sofrem. As novas gerações elas já estão um pouco mudadas em relação às gerações anteriores. Então, as coisas estão se modificando devagar. Isso aí, ela vai se modificando aos poucos e a gente tem que começar também a pensar que o mundo, assim como a saúde, né, ela está sempre em transformação, né? A gente não pode pensar que uma coisa vai ser estática a vida toda. Eu colei aí o link da dissertação do Felipe, quem quiser dar uma olhada. É um importante papel na mudança cada vez mais efetiva, que a Maellen falou. E assim, eu acho que aí a Maria Silva fala parabéns, né? Muito pertinente discutir educação e saúde. O Felipe até traz as formas, né? De como agiu com esse grupo específico. E agradecer a vocês todos, ao Felipe também, a gente já está aqui na hora. Eu acho que foi muito proveitoso, assim, não teve mais dúvidas aqui, só comentários e elogios. Agradecer a vocês todos aí, agradecer a presença do Felipe. Eu já até aproveitei, já fiz uma entrevista aqui no final, porque eu queria saber essas coisas dele, né? Ver como que estudar e a ciência, né? Ela pode ajudar tanto do ponto de vista pessoal, profissional e também da saúde coletiva no Brasil. Isso é muito importante, ainda mais para grupos vulneráveis, né? E a gente passa por uma crise muito grande aí da parte de pesquisa e tudo mais, mas a gente também tem que pensar no que deu certo e implementar aquilo que a gente fez até agora. Então, Felipe, eu te agradeço aí, tá? O Felipe é um promotor da saúde, o Felipe é corredor, corre negócio de correr, o Felipe trabalha com acupuntura, medicina chinesa. A gente tenta. Isso aí. Mas é um prazer te rever, Felipe. A gente vai se falando. Eu que agradeço. E a lista de presença já ficou aqui, né? Todo mundo já deve ter assinado. Daqui a pouco os certificados vão estar sendo enviados. Então, agradeço, Felipe, de coração. Espero que a gente se veja em breve, poder matar saudades científicas e as saudades pessoais, acadêmicas. Com certeza. E aí, assim, vários trabalhos que o Felipe publicou aí ao longo desses anos, acho que saíram uns 10 artigos, a gente vai terminar mais 2. E isso para vocês verem como que isso foi positivo da parte da ciência, do saber científico. Um grande abraço para vocês, espero que vocês se inscrevam aí no nosso canal, a gente não tem fins lucrativos, só levar o conhecimento para vocês. Agradecer o Felipe, agradecer a Giovana, o pessoal do grupo que estiver aí. Boa tarde para vocês, muito obrigado, viu? Boa tarde, obrigado, pessoal. Tchau, Jorge, obrigada. Obrigada, Felipe, pela palestra, foi incrível. Obrigado.